Nação brasileira! Você já sabe de quem eu tô falando, né? Se você não sabe, meu filho, você não sabe nada de política, você tá boiando onde é que você vive, mas você não vive no Brasil. É mesmo, é? Olá, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tô lacrimejando pra caramba, espirrando um monte. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, eu quero te pedir encarecidamente, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like ou o seu dislike. Importante que você participe. Ative as notificações pra você saber quando tem vídeo novo. A princípio tem vídeo novo toda quinta-feira, mas às vezes, né, tem um imprevisto e a gente se enrola e não sai. Mas se Deus quiser, toda quinta-feira tem. E o vídeo de hoje, eu fiquei um pouco resistente, eu vou confessar que eu fiquei resistente de falar sobre esse tema, porque é um tema meio polêmico. E eu quero primeiramente dizer que esse vídeo é especificamente para as pessoas que se dizem cristãs. Então, se não é seu caso, fique tranquilo, ok? E eu resisti muito para falar sobre esse tema, mas eu vou falar. Eu ainda não sei qual é o título do vídeo. O cristão deve se meter com política? Oh my God! Bem, eu sou uma pessoa particularmente que sempre gostou de saber sobre política, sempre me interessei sobre o assunto e eu fui pesquisar o que a Bíblia fala de política. Obviamente não existe o termo política nas escrituras, mas a gente entende que a política é a forma como a gente tem hoje de ter um governo. Nós temos uma democracia representativa. A pergunta é, Deus se importa com política, se importa com a vida em comunidade? Obviamente que sim, que Deus se importa com a nossa vida em comunidade. O ser humano foi criado para viver uma vida em comunidade. Logo, eu não posso tratar a minha vida em comunidade, em sociedade, como uma coisa que não tem valor. Sabe? Isso é muito egoísmo. E eu vejo às vezes muitas pessoas, eu vou pro céu, então não me interessa o que tá acontecendo aqui. Mano, isso não existe em lugar nenhum. Na verdade, todo cristão ele tem uma esperança de que Jesus vai voltar e vai reinar sobre a terra. Então é óbvio que a nossa vida aqui importa e muito. As decisões que a gente toma aqui importa e muito. E se Deus nos criou para ter uma vida em comunidade, é óbvio que Ele se importa em como nós vamos ter essa vida em comunidade, em sociedade. O cristão que não se importa com a forma como nós nos relacionamos como sociedade dentro da nação é, no mínimo, ignorante sobre a sua própria fé. E age ao contrário da vontade de Deus, que é abençoar, dar paz e prosperidade para todas as famílias da terra. Quando Deus chama Abraão, ele fala que em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, é da vontade de Deus abençoar todas as nações. Ou seja, a nossa convivência em comunidade. É um desejo de Deus que a nossa convivência como sociedade seja uma convivência boa, pacífica e próspera. Se a gente para olhar também os grandes homens e mulheres de Deus, a gente vai encontrar uma série de grandes homens e mulheres de Deus que eram sábios e líderes políticos. Se a gente olha para a vida de José, ele era um líder político, ele foi um cara braço direito de Faraó, que basicamente conseguiu tornar o Egito o império, comprando terras ali naquela época de fome e transformando o Egito numa superpotência da sua época. Se a gente olha também para Moisés, era um cara que foi um líder político, ele foi o cara que Deus usou para dar as primeiras instruções sobre como viver em sociedade. Se a gente olha para Esther, eu gosto muito da frase que o tio de Esther usa quando ela tá ali já rainha e existe uma tensão política, existe uma trama para acabar com o povo de Israel e então o tio dela intervém e ele fala para ela, quem sabe não foi para essa hora, para esse momento que Deus te colocou nessa posição, numa posição de liderança política, onde ela tinha influência sobre aquele reino. E nós vemos que Estela se prepara, ela pede para o povo orar e jejuar, e ela também faz isso, e então ela vai e intervém, e tem ali uma atitude política que salva o povo de Israel. E uma das passagens que mais deixam claro de que nós como cristãos precisamos nos importar com a política é quando Paulo desafia Timóteo a fazer orações pedindo para que a gente tenha uma vida tranquila, pacífica e com dignidade. É impossível que a gente tenha esse tipo de vida com um governo corrupto
com um governo incompetente. E Paulo fala isso numa época em que a única coisa que se podia fazer era realmente orar. E hoje, além de orar, que é o principal que nós temos que fazer como cristãos, nós temos o poder de mudar os rumos da nossa história, os rumos do governo da nossa nação, através do voto, através da nossa participação política, que não se limita ao voto. Então, se Paulo, naquela época, ele dá essa instrução, muito mais agora a gente pode e deve fazer alguma coisa e precisa se responsabilizar por isso. E mais uma razão para que eu me envolva com política, para que eu procure aprender sobre, é que como é que posso eu, sendo cristã, dizendo que tenho o amor de Deus em mim, sabendo que o meu voto, a minha atitude pode mudar o rumo da nação, eu simplesmente ignoro isso, trato isso como se fosse algo menor e não quero nem saber, voto em qualquer um, voto no que o familiar falou, no que o tio falou, porque um conhecido conheceu o cara e ele ajudou e fez uma obrinha em tal lugar. Um verdadeiro cristão, ele precisa demonstrar o amor de Deus no seu coração e o seu anseio por justiça em todos os aspectos da sua vida, inclusive na política. E eu comecei a pensar, como que eu posso buscar o reino de Deus e a sua justiça para o meu país através do meu voto e da minha participação política? E eu consegui listar, então, 4 pontos que eu acho fundamentais, talvez tenham outros, mas 4 pontos que são fundamentais para que eu possa, então, buscar o reino de Deus, buscar a justiça para um país. A primeira coisa que a gente precisa fazer, tem dever de fazer como cristão, é orar pela nossa nação, para que os nossos governantes tenham sabedoria, para que haja paz na nossa nação, para que haja prosperidade na nação, orar para que os líderes, os governantes sejam sábios e façam com que a população tenha uma vida tranquila, uma vida de dignidade. Foi assim que Paulo instruiu a Timóteo. E se você não ora pela sua nação, se você não ora pelo seu estado, você não tem direito nenhum de reclamar. Nenhum. Só tem direito de falar mal, de reclamar quem tá orando e quem tem amor à nação e tá clamando pela nação. E é óbvio que se você tá clamando e orando, você não vai pensar em reclamar, porque você acredita na sua nação. A segunda coisa que você pode fazer para buscar a justiça de Deus é você parar de buscar apoiar líderes, a grupos de pessoas que procuram defender apenas os seus próprios interesses. Jesus, ele tinha uma forma de liderar, uma forma de governar que era pelo serviço. Jesus usava o seu poder de liderar, o seu poder de influência para servir as pessoas, para empoderar as pessoas e não buscava ser servido. Ele não buscava os seus próprios interesses, mas ele buscava o bem comum a todos. Nós precisamos de políticos que usem a máquina pública para servir e não para serem servidos. O terceiro ponto para fazer bom uso do seu voto, procure conhecer seus candidatos e procure conhecer suas jornadas. Eu vejo muitas pessoas, e eu preciso confessar que até eu já fiz isso, que votam em outras pessoas porque o tio falou ou porque o amigo falou, e às vezes no dia mesmo a pessoa tá indo votar e manda: pô, você vai votar em quem? Mano, isso é uma total falta de responsabilidade, sabe? Hoje a gente tem a internet, tá tudo aí pra quem quiser saber. Tudo bem, tem fake news, mas tem várias fontes que também são confiáveis. E sabe por que a gente não procura? Porque é preguiçoso. A verdade é essa. Você tá pensando em um candidato, você já baixou o plano de governo do seu candidato? Você já leu o plano de governo do seu candidato? Não! É o mínimo que você pode fazer. Você não pode fazer a parte do outro, mas você pode fazer a sua parte, que é procurar, que é se interessar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vai na internet, baixa. Eu já baixei o plano de governo do meu candidato, ainda vou ler, ainda não li, mas a gente ainda tem um tempo aí até o dia das eleições e você tem tempo para fazer isso. A Bíblia diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. A gente precisa procurar ter conhecimento, sabedoria. E a quarta coisa que você pode também fazer é pedir sabedoria a Deus. Em Tiago fala que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá, e dá liberalmente, dá com generosidade. E eu tenho certeza que nós podemos mudar o Brasil. Eu acredito que nós podemos mudar o Brasil. Nós temos palavras proféticas sobre o Brasil. E eu acredito que Deus leva a sério o Brasil. E nós temos na nossa mão o poder também de fazer esse país mudar. Mas o que a gente tem feito
com a responsabilidade e com o poder que a gente tem nas mãos. Eu quero que a gente pense sobre isso e coloca aqui embaixo o que você pensa também, se você concorda, se você discorda, se acha que política não leva a lugar nenhum. Eu confesso que é um pouco assustador falar sobre isso, mas esse vídeo é uma contribuição que eu quero dar para o meu país e para os brasileiros, que eu amo tanto, oro tanto e eu acredito e trabalho para que tenha uma mudança. E eu vou botar aqui uma hashtag me ajuda a ter um bordão, porque eu não sei nunca como me despedir desses vídeos e vai ficar sem nada dessa vez.